deixa eu descer daqui que hoje está começando um novo módulo do Telecurso Profissionalizante. É um módulo de 4 teleaulas sobre um assunto muito interessante chamado normalização. Já ouviu falar? Normalização é o conjunto de critérios, quer dizer, de regras, para a fabricação de produtos industriais e prestação de serviços. Quer um exemplo? Tá aqui, ó. Imagine se cada fabricante de lâmpadas fizesse a rosca com um tamanho diferente. Já pensou na confusão? Para isso é que existe a normalização, para que todo produto industrial tenha formas, medidas e conceitos pré-determinados, e para que todo fabricante siga rigorosamente o mesmo padrão, garantindo a qualidade do produto. Se não fosse a normalização, ficaria difícil escolher a lâmpada adequada. As fitas não caberiam nos gravadores e etc, etc. Por isso, nesse módulo, nós vamos estudar a normalização. E vamos ver nas próximas teleaulas a origem da normalização industrial, os tipos de normas e objetivos da normalização. E vamos ver nessa teleaula como os padrões e regras naturais foram se estabelecendo através dos tempos até surgir a normalização. Através dos tempos, o homem foi criando suas próprias normas. Normas de convivência, normas de linguagem, padrões de comportamento. E quanto mais ele foi descobrindo, mais ele foi inventando suas ferramentas. E aí ele percebeu uma coisa: a vantagem do procedimento uniformizado. É ou não é uma vantagem a gente ter sempre um procedimento? Quer dizer, a gente ter sempre um jeito de fazer respeitando um padrão. Essa é uma boa ideia para uma reportagem. A reportagem começa aqui nessa obra, onde o pessoal está erguendo uma parede. Seu Osvaldo, por favor, esses tijolos aqui têm o mesmo tamanho, o mesmo peso? Tem o mesmo tamanho, o mesmo peso. E aí, meu amigo, esse tijolo aí tem o mesmo tamanho, o mesmo peso? Tem, claro, tem o mesmo peso, o mesmo tamanho. Tem o mesmo tamanho e o mesmo peso. Tá vendo só? Esses tijolos aqui obedecem a alguns conceitos de normalização. Mas isso não é novidade, não. A necessidade de criar parâmetros para a construção civil apareceu há quase 5.000 anos. Na época da construção da pirâmide de Quéops no Antigo Egito, já eram usados alguns conceitos de normalização. Os blocos de pedra que foram usados naquela pirâmide já obedeciam a alguns padrões de normalização. Aliás, o tempo também entrou na normalização há uns 3.000 anos atrás. Foi quando apareceu o primeiro relógio, que afinal é um instrumento de normalização do tempo. Era um relógio de sol, construído com uma haste de pedra, cuja sombra projetava a hora do dia. Hoje em dia, existe relógio de tudo quanto é tipo, mas todos eles continuam com a mesma função, normalizar o tempo. Você já deve estar percebendo que normalização tem tudo a ver com medidas. E se tem a ver com medidas, tem a ver com números. Na verdade, os números são indicadores importantes num processo de normalização. E aí, mestre Silva, tá calculando o quê? Ô, Titão, como é que tá? Bem, eu tava fazendo um cálculo aqui de quanto eu vou ganhar na lota esse fim de semana, rapaz. Você faz uma fezinha na lota, né? É claro, eu faço uma fezinha nos números. Ah, isso tem a ver com aquela numerologia, tal e coisa? O quê? Que numerologia é essa, rapaz? Número é uma coisa séria? Oh, numerologia. Ô, Tito, a invenção do sistema de numeração foi uma das maiores conquistas. É uma das maiores conquistas da humanidade, rapaz. Ah, e você sabe bastante a respeito disso. Faz tempo. Eu estudei há muito tempo o sistema de numeração que a gente usa. E aprendi que ele foi inventado lá na Índia, aí pelo século V. Esse sistema era baseado nas primeiras letras do alfabeto hindu. Daí ele foi passado para os árabes, e os árabes, por sua vez, passaram aos europeus lá pelo século XI. Esses algarismos, chamados algarismos arábicos, são os números que a gente usa até hoje. São os números usados no mundo inteiro, porque eles passaram a ser adotados como padrão. Quer dizer, foram normalizados.
Sem normalização, a nossa profissão seria impossível. Pensa bem, a gente trabalha o dia inteiro com números normalizados. É chave de boca 7/8 de polegada, é bitola de chapa 4 milímetros, torno de 500 milímetros de barramento. Agora que você está falando, eu estou percebendo que é isso mesmo. Toda a indústria depende da normalização. Essa indústria aqui também depende da normalização. É a imprensa, uma indústria moderna, mas que já nasceu normalizada. O inventor da imprensa chamava-se Gutenberg. Ele inventou um processo de impressão que usava tipos, quer dizer, pequenos blocos de metal gravados em relevo, para formar as palavras impressas no papel. Esses tipos já foram inventados com medidas e formas normalizadas. E até hoje, as máquinas como as do tempo de Gutenberg são usadas na indústria gráfica. São as máquinas tipográficas. Para você ter uma ideia da importância dessas normas para a imprensa, a gente vai conversar aqui com o seu Dionísio, que é tipógrafo há mais de 20 anos. Seu Dionísio, esse sistema de normalização da indústria gráfica, com esses tipos aqui, um de cada tamanho, isso aí vale para todo mundo? Não, mas vale para a maioria dos países. Nós, por exemplo, utilizamos o sistema Didot, que é o sistema francês, que é utilizado em toda a América Latina e na maioria dos países da Europa. Quer dizer, se o senhor for trabalhar, por exemplo, no Chile ou na França, as medidas serão as mesmas? Sim, serão. Quer dizer, a normalização é a bússola que orienta quem navega na indústria. Oi! Olha só o que eu encontrei quando fui pegar a lâmpada lá dentro. A minha velha bússola. Um instrumento de orientação importantíssimo, sim, senhor. Sem ela não seria possível a época das grandes navegações e dos grandes descobrimentos, como o descobrimento do Brasil mesmo. Quer dizer, o Brasil foi descoberto graças à orientação mais precisa que as bússolas puderam proporcionar aos cartógrafos e navegantes. E as experiências que os navegantes obtiveram no mar também ajudaram muito na normalização dos barcos. Os mastros, velas e lemes passaram a ser produzidos de um modo mais uniforme. Foram padronizados para que as embarcações tivessem o mesmo desempenho. E assim, as peças da indústria náutica foram normalizadas, o que facilitou muito o trabalho de reparos, troca e manutenção de equipamentos. Você já pensou como no seu trabalho a normalização também facilita um monte de coisas? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Em todo trabalho, existe uma série de procedimentos padronizados. Quem trabalha com projeto de aparelhos eletroeletrônicos precisa de normas. Quem trabalha na indústria mecânica também precisa de normas para elaborar desenhos técnicos, projetar máquinas e aparelhos. Quem trabalha na construção civil precisa obedecer uma série de padrões de sistemas elétricos, de hidráulica, de normas arquitetônicas. Depois que eu comecei essa matéria sobre a normalização, é que eu percebi que a minha profissão é super normalizada. Aliás, a língua portuguesa é completamente normalizada. É por isso que eu posso falar e você me entender, porque eu estou falando obedecendo às normas da língua. Interessante, né? Bom, nossa teleaula está chegando ao fim. E como todo telecurso é bastante normalizado, quer dizer, as nossas teleaulas obedecem normas, agora está na hora da revisão, não é isso? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na nossa teleaula de hoje, você viu como a normalização foi sendo introduzida ao longo da história. Você viu como a construção das pirâmides obedeciam normas determinadas e como essas normas estão presentes até hoje. Viu como os relógios apareceram na história como normalizadores do tempo. Você aprendeu como surgiu o sistema de numeração que nós usamos e que passou a ser norma em todo o mundo. Viu de que modo a imprensa como indústria já nasceu normalizada e de que maneira a própria navegação foi desenvolvida através da normalização. Bem, agora que você já tem uma boa ideia do desenvolvimento da normalização através da história, eu posso tranquilamente trocar minha lâmpada. Quer dizer, eu vou ver agora se essa lâmpada está de acordo com as normas da indústria. Ahá, ainda bem, está dentro das normas, quer dizer, dentro da norma da medida. Porque existe uma série de outras normas que também fazem parte da normalização e que você vai aprender nas próximas teleaulas.
Até lá! Então, o que você achou da aula de hoje? Deu para aprender coisas novas? Olha, nós aqui no Telecurso 2000 queremos ouvir você. Queremos saber como você está acompanhando as aulas aí da sua casa, da sua empresa, sindicato, paróquia, associação de moradores, ou de onde quer que você esteja nos vendo. E para você entrar em contato conosco é muito fácil. Pegue uma caneta que eu vou dar o nosso endereço para você mandar sua carta com suas sugestões ou impressões sobre o Telecurso 2000. Escreva para Telecurso 2000, Caixa Postal 2000, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20-001-970. Anotou? Então a gente aguarda a sua carta. Bons estudos e até a próxima aula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.